Tem alguma questão ou comentário que eu gostaria de fazer agora? Eu tenho, professor. Quem é que tá? É Tiago, o vamos lá, Thiago aqui. Tiago. Se tu pode esclarecer um pouco mais a diferença entre experiência religiosa e mística, lá pelas tantas no texto do James, ali, ele até traz uns relatos de clérigos, mas a maneira como eu li ele se aproximava muito das experiências religiosas e ele chega a dizer que podem ser místicas. Ah, Se na experiência religiosa sempre tem que ter essa ideia de harmonia, mas não necessariamente de uma revelação de algo, é só um. Enfim, mais porque ficou um pouco confuso para mim. Tá. Bom, experiência mística é um tipo de experiência religiosa para o James, né? Ele não. O livro dele se chama As Variedades da Experiência Religiosa, quer dizer, não tem um tipo só, tem vários tipos de experiências religiosas. E ele diz que a experiência religiosa é uma experiência subjetiva que as pessoas têm assim individualmente e em que alguma coisa sagrada ou divina aparece para elas, ou elas experimentam aquilo como sendo sagrado ou divino. Então é uma experiência subjetiva, tá? Então a gente pode ter experiências, como ele chama, essas da realidade do invisível, a gente pode ter experiências de santidade, de conversão, experiências assim de comunhão, de conexão com outras pessoas, com Deus, com o mundo, com a natureza, e pode ter essas que eles chamam de místicas. A experiência mística é um tipo de experiência religiosa. Não sei se isso esclarece. Certamente esclarece se ela faz parte de uma mesma espécie, então não é um problema que eu tenha lido esses relatos supostamente místicos como experiências religiosas. Então tá tudo certo. Tá? Pode. O importante é que não tem uma definição, né? Tu tem uma caracterização assim qualitativa de algumas experiências, mas elas vêm em graus, então elas podem ser mais intensas, menos intensas, e tem uma mistura entre umas e outras ali, né? Tu tem assim casos típicos de uma, mas tem casos assim que são intermediários ou que são misturados. Então, e o que ele fez foi tentar mapear pelo menos algumas, as mais salientes ali que ele identificou, né? Mas tem outras também. Esse é um trabalho interessante aí. Deixa eu ver, o Wilton não tá aí? O Wilton é que tá trabalhando com isso. Eu chamei o Wilton, peraí, deixa eu ver aqui. Não, ele não tá online. Tá bom. Professor, e mais uma pergunta, lendo ali sobre o caráter inefável da experiência mística, eu fiz uma relação com a ideia de qualia, justamente, que é algo que a gente não consegue verbalizar, é preciso ter esse contato em primeiríssima mão, né? Dá para relacionar uma coisa com outra aí também? Sim, as experiências assim de qualitativas, né? Eu vejo uma cor, sinto um gosto, são também inefáveis. Eu posso descrever por meio de palavras o gosto que eu senti, a cor que eu vi, mas se uma pessoa é cega de nascença ou não tem pupilas, células gustativas, ela não tem, ah, ela não é capaz de apreender ou conhecer, saber do que eu estou falando, né? Ela pode relacionar aquilo com outras coisas que ela já experimentou, mas se ela própria. Então, por exemplo, se eu como uma fruta, né, uma fruta estranha, por exemplo, sei lá, uma jaca. Jaca para nós aqui é estranha, né? É, então, posso descrever o gosto de uma jaca para uma pessoa que nunca comeu uma jaca, mas eu vou associar com outras frutas, né? Eu vou dizer, a jaca tem, ou com outros gostos ou cheiros. A jaca tem cheiro de chulé, coisas assim, abacaxi, sei lá que é, sei lá como é que é uma jaca. Aí, então, se a pessoa nunca experimentou uma jaca, ela vai continuar sem saber como é, né? Ela vai fazer associações, mas não tem a experiência mesmo. Então, essas são experiências inefáveis também. A gente não consegue colocar em palavras exatamente como é que é a cor, como é que é o cheiro, como é que é um gosto, como é que é. Mas, é, mas são experiências de tipo sensorial. As experiências místicas não são sensoriais, mas elas são inefáveis também.
elas podem ter aspectos sensoriais, né? A pessoa pode ter experiências assim de gostos, cheiros, sensações, né? Ela pode ter isso. Mas elas têm um elemento que o James chama de noético, quer dizer, mental, né? Assim, uma realidade se apresenta para mim, como quando eu tenho um pensamento, ou quando eu vejo alguma coisa, eu olho aqui pela janela e vejo uma cena, né? Uma paisagem. Então, um aspecto da realidade se apresenta para mim. Não é só uma sensação, só um gosto, só uma coisa, mas uma realidade como um todo. E se apresenta imediatamente. Basta eu abrir a janela, eu vejo. Da mesma maneira quando eu tenho a experiência mística, só que eu não vejo com os olhos, né? Eu tenho essa Esse, apreensão, eu tenho esse uma cara. apreensão que não é sensorial. Pois é, o fato de ela ser não sensorial, mas não ética, é que eu acho que permite ela ser descrita em termos mais metafóricos, coisa que a gente não consegue fazer com as experiências mais sensoriais, a não ser que a gente vá para alguém que tem sinestesia, né, sei lá. Então tu sempre consegue descrever ela em termos de outras coisas, mas eu acho que a experiência Não, religiosa mas, comporta mas, mais a metáfora, assim. mas a gente usa metáforas para experiências sensoriais também. Por exemplo, a gente fala de cores mais quentes, cores mais frias, né? A gente fala de, sei lá, de cheiros, né? A gente pode Som descrever pesado. cheiros. É? Som pesado, por exemplo. Exato, claro, a gente faz essas, Claro, a faz gente, sentido. a gente usa metáforas para tudo, né? Mas, Rogério, Mas aí talvez já- mais. É, bom, faz sentido, faz sentido. Acho que é já, mais sobre o já, efeito da experiência, e não tanto sobre como é a experiência em si, né? Mas o mesmo valeria para a experiência religiosa, eu acho. As duas. aí a gente já podia entrar um pensamento já mais da filosofia da linguagem de Wittgenstein, a questão da inefabilidade semântica, que então a gente não tem acesso direto a essa descrição de uma experiência inefável, de uma experiência religiosa. Seria quase como se fosse uma barreira intransponível para a gente entender o que seria exatamente essa experiência inefável, que eu poderia falar sobre, mas as minhas palavras não seriam suficientes para caracterizar aquela experiência. Então, seria uma metalinguagem em cima de uma experiência que a gente não pode ter acesso. Pois é, isso aí dá pano para manga, né? Vou ficar nas metáforas hoje, então, já que estamos assim, né? Dá muito pano para manga, porque essa discussão aí pega por todos os lados, né? Tem a questão da linguagem, dos recursos linguísticos, né? E, né? Então, tem gente que diz assim, não, isso aqui não tem como ser dito, né? E tem alguns, pegar os textos lá mais do jovem Wittgenstein, ele sugere coisas nesse sentido. Isso aqui não tem como ser dito, né? E então a gente só pode, sobre o que não se pode falar, deve se calar, porque o que pode ser dito tem de poder ser dito na forma descritiva, proposicional lá, que ele apresenta uma forma geral lá para a proposição. Então essas linguagens assim metafóricas não, enfim, seriam recursos estilísticos, né? Mas a rigor, o que a gente diz por meio de metáforas poderia ser dito de maneira direta ou explícita, literal. E o Wittgenstein tardio, ele diz, não tem uma fórmula geral da proposição, tem muitas formas gerais, e o que uma pessoa quer dizer quando ele diz alguma coisa depende do modo de vida, né? Então, que ele leva, as palavras podem querer dizer coisas muito diferentes, em contextos diferentes, enfim. Mas o ponto que se abre aqui para nós é o seguinte, né? Talvez então, assim, se tu admite que a gente pode querer dizer coisas perfeitamente inteligíveis por meio de metáforas, então quando alguém, então, por exemplo, se eu digo assim, o vermelho é uma cor quente, o azul é uma cor fria, né? A gente diz isso. Embora o fogo mais quente seja azulado, né? Você sabe, né? Porque aquelas estrelas azuladas que a gente vê no céu são mais quentes que as estrelas avermelhadas, como o Sol, o nosso Sol aqui. Então é só uma metáfora que literalmente é falsa. Ah, então, a, então, se a gente admite que a gente pode se entender e se expressar com sentido, dizer coisas com sentido por meio de metáforas, então, quando um místico tem uma experiência e depois relata por meio de metáforas o que ele experimentou,
a gente poderia, em princípio, compreender o que ele está dizendo, não? A gente só não entende se a gente só fica obrigado a dizer que a gente não entende o que está acontecendo com essa pessoa se tu limita a capacidade de compreensão e de expressão ao que é dizível de uma certa maneira. Mas se tu permite que a gente fale metaforicamente e com sentido, então não. Então a gente pode entender, sim, eu acho. Sim, mas Digo, aí ainda dentro dessa ideia da metáfora, a gente não precisaria estabelecer algum tipo de conceito básico, padrão básico, para a gente poder entender o que está chamando daquela metáfora? Por exemplo, a gente só entende que quando tu diz que o fogo, o, o azul o azul é frio, o vermelho é quente, porque a gente já estabeleceu um determinado padrão social que entende essa metáfora dessa forma. Agora, para experiências religiosas, não deveria também teria que ter acesso a essa padronização de metáforas para poder entender do que a pessoa que teve essa experiência religiosa estava falando. Eu tenho como exemplo, quando eu li os textos e vi a tua aula, me veio as pessoas que tiveram acesso a aquele chá, o Ashwaka, do Santo Daime, que cada um relata uma experiência distinta e eles usam muitas vezes metáfora e tudo mais, é quase como se fosse uma experiência psicotrópica, né? Mas mesmo assim a gente diz que entende o que é, mas no fundo a gente só te diz entende tudo bem porque vida que segue, foi uma experiência subjetiva tua, mas eu não sei exatamente do que tu tá falando. não, mas a gente tem um chão comum, né, a partir do qual nós podemos, nós elaboramos as nossas metáforas, que é o chão comum fornecido pela nossa cultura, mas, sobretudo, segundo Lakoff, pelas nossas experiências corporais. Então, quando a gente diz que mais é para cima, menos é para baixo, que a consciência é luz, que a inconsciência é escuridão, né, coisas desse tipo, a gente tem a gente tem experiências físicas, corporais, que são muito difundidas e comuns, assim, a maior parte da humanidade até. E, além disso, tem metáforas que são específicas a uma determinada cultura, a um determinado grupo, né? Então, eu não vejo muito problema com isso aí, Igor. Eu acho que, então, uma pessoa pode ter uma experiência que só ela teve e descrever, da mesma maneira que uma pessoa pode ter uma experiência comum que só ela teve, né? Digamos assim, sei lá, o primeiro homem aí à Lua, o Neil Armstrong, ele teve uma experiência ali que ninguém mais teve mais uns. Os outros, teve mais duas pessoas que foram com ele à Lua, né? Mas, enfim, então tem 3 pessoas lá que tiveram aquelas experiências. Eles voltaram e escreveram. Mas a gente não teve, não passou por aquilo, mas é compreensível, né? Então, o fato de uma pessoa ter uma experiência única não significa que só ela vai entender aquela experiência. E o fato da pessoa só conseguir descrever isso por meio de metáforas também não significa que só ela vai entender. Então, eu acho que pode ser que só ela entenda, pode ser que ela entenda num grau maior que os outros, com certeza, né? Mas, em princípio, eu não vejo por que excluir assim a possibilidade a priori, né? A menos que tu tenha uma teoria particular da linguagem, dos metáforas que seja particularmente restritiva, né? Mas aí a gente entra nessa outra discussão, e será que essa teoria é verdadeira ou não é verdadeira? Né? Tu entende, Igor? Sim, sim, sim. Então, bom, a gente tem muitas histórias. Quer dizer, assim, se os relatos, esses metafóricos dos místicos, fossem completamente incompreensíveis, não haveriam tantos relatos e tanta gente lendo esses relatos, eu acho. Né? E são relatos assim fantásticos de se ler. Não sei se vocês já leram, mas tem o livro da Santa Teresa d'Ávila, que é fantástico, que relata as experiências dela com a oração, né, cristã. Tem o livro que eu gosto muito do Yogananda, a autobiografia de um yogi também, que é um livro assim que tem experiências místicas do início ao fim, né? E boa parte dessas experiências são relatadas em linguagem metafórica. Algumas não, algumas são relatadas em linguagem literal, porque elas são muito próximas assim das experiências sensoriais, mas muitas outras não, são relatos em que eles
precedem o relato da expressão é como se isso tivesse acontecido. Mas, então, bom, a tese do William James é que todos nós temos essa capacidade, tá, de ter experiências místicas e religiosas em geral, não só as místicas. Todos nós temos experiências em determinados momentos das nossas vidas. Algumas coisas aparecem para nós como sendo sagradas ou divinas, quer dizer, mais importante que qualquer outra coisa. Uma experiência é uma experiência de uma coisa sagrada ou divina quando aquilo que a gente experimenta é mais importante do que tudo mais. A gente estaria disposto a dar a própria, é mais importante que a própria vida. É mais importante que a minha vida, que a minha vida de todo mundo, que a vida do planeta. É algo sagrado, certo? Claro que isso tem graus, né? Mas todos nós temos isso em algum grau, até pessoas más, certo? Então esse é o ponto do William James. Mesmo se pegar um grupo de mafiosos, tem algumas coisas, a família, não pode mexer com a família do mafioso, porque isso para ele é sagrado, certo? Não pode mexer com a minha mulher, com os meus filhos, que aí eu vou detonar, não quero, certo? E todo mundo tem isso, pelo menos pessoas ateias, né? Pessoas assim, às vezes tem pessoas que são militantes políticas, que têm um apreço tão grande assim por um ideal social, que eles aquilo para eles é sagrado, eles submetem, eles se sacrificam, né? Eles agem com relação àquele ideal como um cristão age com relação sei lá, Jesus ou Maria, ou um muçulmano com relação a Maomé e assim por diante. Então a vida, aquilo passa a ser um eixo organizador da vida daquela pessoa. A vida da pessoa transita ao redor daquele valor ou enfim, daquele ideal. E todos nós temos isso. E faz parte da natureza humana, segundo William James. E essas experiências de coisas sagradas, elas ganham roupagens diferentes em pessoas diferentes, que têm psicologias diferentes, né? E em culturas diferentes. Então a gente tem as diversas tradições religiosas, né? Enfim, temos as tradições, as várias tradições, a tradição budista, hinduísta, taoísta, a zen, a muçulmana, a cristã, vários tipos de cristianismo, né? Enfim, então, Então, para o James, esse é um aspecto assim inevitável da natureza humana, né? Não é para o James isso não. A gente compreende mal a religião quando a gente a descreve como um sistema de crenças, tá? A religião não é um sistema de crenças. Há sistemas de crenças associados às religiões, mas a base da religião são experiências de coisas que aparecem para nós como sendo sagradas. Professor, uma atitude de esclarecimento aí, crença, nós estamos falando do conteúdo mesmo, como um conjunto de proporções, não crença como o ato de crer, né? É importante fazer essas distinções, né? Que tem o conteúdo, aquilo que a gente diz, escreve, né? O conteúdo de uma crença. E tem o ato de crer, o comportamento da pessoa, né? Como a pessoa se comporta com relação àquilo. Então, sim, estava falando do conteúdo, né? Como, por exemplo, o conteúdo de uma teoria, o conteúdo de uma obra de ficção. Então, o ponto é o seguinte, houve durante um tempo, e ainda persiste essa ideia entre muitos assim, intelectuais na nossa cultura, de que a religião é uma espécie de... As religiões são uma espécie de resquício, né, de um pensamento primitivo, né, que foi superado pelo pensamento crítico, científico, e que, né, enfim, que religiões são teorias falsas, certo? Então, antigamente as pessoas explicavam os raios do céu e as chuvas, dizendo que isso eram produzidos por deuses. Hoje a gente tem as explicações meteorológicas.
As pessoas antigamente explicavam os distúrbios assim psíquicos, humores em termos de influências de divindades ou espíritos. E hoje a gente tem explicações científicas para isso. Então, o que o James diria disso? O James diria que isso é uma nova religião agora, que é a religião da ciência, né? Porque passa a tratar assim o mundo material, passa a endeusar, né, o mundo material e as explicações científicas, mas a atitude é a mesma. Então, se religiões fossem conjuntos de crenças falsas, elas já teriam sido abandonadas há muito tempo. Mas elas persistem, elas persistem. Então, o fenômeno da persistência, né, das religiões é um fenômeno interessante. Mesmo em lugares onde ela foi positivamente desestimulada, né, como, por exemplo, na União Soviética, na China ou em Cuba, ela persistiu. Então, pessoas... E voltou, né, sempre volta. E volta de maneiras inesperadas. E mesmo quando ela não volta assim nas suas formas tradicionais, ela adquire novas roupagens, né? Então na, teve na China, ainda tem um culto a Mao Tse-tung, um culto a Lenin na União Soviética, um culto a Hitler na Alemanha nazista, né? Então tem muitas formas assim em que isso pode aparecer. Então é um aspecto da natureza humana. É um aspecto básico da natureza humana. William James diz que é o aspecto mais importante da natureza humana. Os seres humanos são, acima de tudo, para William James, religiosos. E o Jung diz a mesma coisa, né? Acima de tudo, os seres humanos são religiosos. Nós somos pessoas religiosas. Mais importante do que a nossa racionalidade, do que a nossa consciência, é a religiosidade. Antes de sermos científicos e racionais, esclarecidos, nós éramos religiosos e continuamos sendo, porque a maior parte da nossa mente é inconsciente, e a mente inconsciente é basicamente religiosa. Certo? Então, não adianta tu querer dizer, não, eu não sou assim, né? Eu não tenho isso. Isso é a mesma coisa que dizer assim, não, eu não sou um ser sexual, né? Tenta passar a vida inteira sem ter desejo ou atração sexual, ver o que acontece. Não adianta. Então, sim, Álvaro, pode interromper, Álvaro. Aqui, esse é um seminário. Eu não. Peraí, eu vou ter que abrir aqui o chat, então. Tá, tudo bem. O comentário do Álvaro, só um comentário, não quero interromper, mas já interrompendo. Pode interromper, não tem problema. Hoje, os próprios estados da Coreia do Norte e da China financiam retorno às religiões. Não apenas o culto ao Kim, por exemplo, mas também o xamanismo. Isso eu não sei. Sim, mas, enfim, o interessante é que houve, durante um bom tempo, uma perseguição religiosa, né? Em todos os países asiáticos, na China, no Vietnã, em Camboja. Outro dia eu li um livro sobre Camboja, eles praticamente assassinaram todos os monges budistas lá, não sobrou nenhum, eles tiveram que impor, depois, quando teve a normalização, a abertura, né, o fim daqueles regimes assim mais totalitários, eles tiveram que importar monges budistas de outros países para restabelecer os monastérios. Não sei, talvez o Wilton, se tivesse aí, podia comentar, porque ele conhece. O Wilton está aí. Não sei se tu sabe disso, Wilton. Aqui. Não, tá falando, Wilton? Não tô ouvindo. Ele me ouvir? Eu acho que o teu microfone tá desligado, tá bem baixinho. Vou tentar arrumar, então. Agora eu tô ouvindo, agora eu tô ouvindo. Agora? Agora eu tô ouvindo. Houve esse processo, inclusive havia, mas a crença, o processo de fé, de acreditar, continuava, não mais, vamos dizer, em Buda, em Cristo, mas no livrinho, digamos, que regia os determinados regimes, né? Então houve o acreditar, o imaginar, o pensar, faz parte do ser humano, não sei se era nesse sentido. A questão, assim, bem concreta eu sei mais do Tibete, que eu acompanho, né? Então, sim, houve mortes, expulsões, enfim, o próprio Dalai Lama teve que sair escondido do Tibete numa madrugada, enfim, não é? E não adiantou nada, continua a questão de acreditar, de fé,
nessa, porque eu imagino assim, até o meu trabalho é uma questão de experiência mental, pessoal, não é? Enfim, com características próprias. Ok? Deu para ouvir? Eu estava com o microfone desligado. Sim, deu para ouvir tudo, Wilton. Obrigado. Que mais? Não, e até contribuindo nessa questão aí, né? Sociedade é religião, né? É praticamente impossível a gente separar uma coisa da outra. Uma sociedade sem religião é um produto biônico, né? Artificial. Isso não existe. Quando tu tenta suprimir, vamos dizer assim, essa atividade provavelmente religiosa, isso acaba sendo substituído por outras formas de crença e outras formas talvez menos eficazes, aí o que faz com que, por exemplo, na China se tenha que retomar a religião por outros modos forçados, né? Porque a tentativa de eliminação e de criação, vamos dizer assim, de uma nova cultura instituída, de uma forma centralizada, não funciona, né? E a história mostra isso. Vamos ver, né? A gente não sabe ainda como é que vai ser. São experiências novas, né, para a humanidade, né? Talvez a gente realmente não sabe o que vai acontecer com essas sociedades que, à medida que elas se tornam mais laicas, né, ou ateias, seculares. Então a gente está experimentando isso agora, né? Mas deixa eu só eu queria. Tem algumas coisas que eu. Bom, alguém mais gostaria de comentar algum assunto antes de eu dizer algumas coisas aqui? Acho que o Wilton tá chamando ali, professor, só que tá baixo. Wilton, pode falar, Wilton. Eu achei interessante aquela parte do James, né, que ele fala de dois tipos de religião, da alma, como é que ele diz, da alma enferma e da alma sadia, eu acho que são os termos, né? Eu fiquei até com uma certa dúvida, porque me parece que num primeiro momento, num primeiro processo, quem tem essas experiências religiosas, tibetanas, enfim, budistas, ele tem o que se chamaria a religião da alma negativa, ele se questiona, né? Ele vai à procura de uma explicação para aquilo que ele vivenciou, e num segundo momento, até é interessante, a questão nesse primeiro momento ainda a ideia de um renascimento, né? E depois então a religião da alma sadia, baseada na felicidade, na alegria, enfim, meio até espinosista. E me parece que assim talvez sejam momentos diferentes dentro de uma experiência religiosa. Eu fiquei pensando nisso durante... eu não consegui ler só, mas li no outro semestre, né, o livro do James. E em função da tua explicação no vídeo. Não sei se eu peguei bem, enfim. É uma observação e uma pergunta ao mesmo tempo. Tu tá falando ainda, Wilton? O microfone caiu agora. Não, já falei tudo, era isso. Tá. Assim, sim. Resumindo, dois momentos. Primeiro, questionamento, né, que seria a religião de alma enferma, e depois... Agora então, o teu microfone tá bem baixo, Wilton. Vê se não é algum fiozinho, algum fiozinho aí que tá com mau contato. Agora eu não tô ouvindo nada. Agora sim. Só resumindo, assim, eu entendi como se não excludentes desses momentos, né, de uma religião de alma enferma e depois de uma religião de alma sadia, enfim, mas talvez como dois momentos dentro de uma mesma pessoa, dentro de um processo de experiência religiosa, né? Era isso. Um comentário e pergunta. Sim, eu acho que o James apresenta ali a alma enferma e a mente sadia como tipos religiosos, né, ou tipos de religiosidade que decorrem de psicologias, tipos psicológicos diferentes. Então, tem pessoas que... Então, em certa medida, eles são excludentes, embora eles possam vir em graus. E o James diz, não tem ninguém que seja um tipo puro, né? Não tem ninguém que tenha um tipo, uma mentalidade só de um tipo ou só de outro. Todos nós temos os nossos momentos
Mas à medida em que um tipo se intensifica dentro da personalidade de uma pessoa, o outro se enfraquece. Então, eles são meio que excludentes nesses aspectos. E tradições religiosas diferentes tendem a dar voz e a pôr em prática, né, esses diferentes tipos de experiência de vida que as pessoas têm, né? Então, então sim, pode acontecer uma transformação, mas a gente vê, né, tem algumas manifestações religiosas que são claramente assim negativas, né, a respeito da natureza humana, que os seres humanos são corrompidos, que o mundo que a gente vive é um vale de lágrimas. A gente vê, tem dentro do cristianismo, da nossa cultura tem isso, né? E então a gente precisa de uma transformação radical, essencial, né, dos seres humanos. Precisa de uma intervenção divina, um segundo nascimento. Precisa ter uma iluminação espiritual, precisa ser tocado assim, né, por Deus. E as religiões de tipo da mente sadia, como por exemplo o taoísmo, é um exemplo, claro, né? O budismo, o William James coloca como parecido com o cristianismo nesse aspecto, ou como a vertente principal do cristianismo, porque tu tem se ele diz, não sei se está certo, tu que pode falar melhor aí, Milton, isso, mas ele considera a visão que os budistas têm assim da realidade humana sensível como negativa, ilusória, né? Então precisa ser superada por uma iluminação. Então, e para os taoístas, por exemplo, não tem iluminação, não tem renascimento, né? Não tem intervenção divina. O que tem uma educação, o que é necessário é uma educação da percepção, porque o mundo já é harmônico, as coisas já estão perfeitas. No Tao Te Ching ele chega a dizer assim, não tente melhorar o mundo porque ele já está bom do jeito que está. Então o que a gente tem que fazer é mudar a percepção que a gente tem do mundo, né? Coisas que parecem para nós ruins, negativas, elas têm um aspecto, a gente está se prendendo ao aspecto errado da realidade. Mas uma coisa que é importante é o seguinte, que eu queria salientar agora, tá? Em todas essas tradições religiosas tem uma espécie de... A realidade tem dois andares, digamos assim, né? A gente não tem uma percepção assim monolítica. A realidade não é monolítica, né? Ela tem um aspecto visível. O William James tem um aspecto visível e tem um aspecto invisível. A realidade material e a realidade espiritual, como algumas pessoas dizem, né? O transcendente. Então, a pessoa que é religiosa, em qualquer uma dessas tradições, ela vive com um pé aqui e outro lá. Então, ela educa, né? Ela se educa, né? a transitar de uma perspectiva a outra. Então, ter uma perspectiva religiosa ou espiritual sobre a vida significa ter pelo menos duas perspectivas, porque todo mundo tem a nossa perspectiva da consciência ordinária comum, né? Que é essa que a gente está usando agora nesse momento aqui para ter esse seminário. A gente fica raciocinando, fazendo críticas, vendo limites, vendo possibilidades, mas a gente está consciente de que a nossa consciência é limitada, o pensamento é limitado, a nossa inteligência é finita, e assim por diante, né? Tudo que a gente tem é finito, limitado. Mas se a pessoa tem uma percepção religiosa, então ela consegue transitar de um para o outro, né? Ela consegue, no momento de oração ou de meditação, ou de alguma prática, outra prática espiritual, pode ser até uma prática física, né, de yoga, alguma coisa assim, ou de música, de canto, enfim, ela consegue se colocar num estado mental em que o mundo deixa de aparecer para ela como sendo imperfeito, ilimitado, defeituoso, um vale de lágrimas, e passa a aparecer como produto da vontade de Deus, da providência divina, ou como sendo harmônico, ou como sendo, como as coisas estando assim, de acordo com o tal, né? ou então a gente, na verdade, nesses momentos, a pessoa tende a anular, né, a sua perspectiva, digamos assim, egóica, né, e ver as coisas de uma outra perspectiva. Mas eu entende o que eu estou dizendo?
Tem sempre esses dois pontos de vista. A pessoa que é religiosa, ela não tem um ponto de vista. Ela tem dois, pelo menos dois. E esse segundo é mais importante, o espiritual, né? A pessoa usa o ponto de vista assim finito, limitado, consciente para se orientar no mundo, para arranjar um trabalho, para cuidar da casa, enfim, né? Essas coisas. Mas o mais importante é o outro, porque no outro é que a vida se apresenta como um todo. O ponto de vista espiritual é o ponto de vista da vida como um todo. Então a gente coloca as coisas em uma perspectiva super ampla, que está além daquilo que a gente consegue observar, ver, até conceber. Então tu se coloca como um indivíduo num todo, e não eu estou aqui, vejo vocês e vejo o mundo ao meu redor, que é a perspectiva do ego consciente, né? A perspectiva, sei lá, do Descartes, né? Nas meditações, ou enfim, em geral, quando a gente faz filosofia, a gente adota essa perspectiva, né? Então, eu aqui tenho um problema, vou tentar resolver esse problema. Quando a pessoa está vendo as coisas de um ponto de vista religioso, ela não coloca as coisas dessa maneira. Ela tende a dizer, não, eu sou parte de alguma coisa maior que eu não compreendo direito. Então tem uma história, tem uma narrativa, tem uma mitologia, que eu não sei direito como é que é, eu aceito que assim é, né? Tem coisas que são sofridas, são difíceis, eu aceito que assim é. Tem coisas que são gloriosas e belíssimas, eu aceito isso também. Mas eu sempre me relaciono com esse todo sem conhecê-lo, sem esperar, né, conhecer ele plenamente desde a perspectiva finita. Então isso tem a ver com as coisas que o McGilchrist falava do hemisfério direito e esquerdo, né? Vocês lembram? O hemisfério direito é que é religioso, o hemisfério esquerdo é mais analítico. E as práticas espirituais são práticas em que as atividades, a percepção, né, o ponto de vista do hemisfério direito fica salientado, então a pessoa transita entre um e outro, certo? Então, qual que é o problema, então, é uma visão da vida como um todo, mas que admite essas duas possibilidades. Então, se vocês olharem as perspectivas religiosas, elas sempre são complexas e ambíguas, né? A linguagem religiosa, elas incluem bem e mal, incluem, assim, desgraça e graça. Elas incluem beleza e feiura, tem o nascimento e morte, né? Tem essa complexidade, porque tem esses vai e vens. Mas quando essas formas religiosas assim mais sofisticadas são suprimidas, o que tende a aparecer na forma de ideologias são visões unilaterais, né? Então tu exclui o bem e o mal, tu fica só com o bem. Nossa, ou tu não vê a si mesmo como sendo bom e mal, né? Tu vê a si mesmo como sendo bom e os outros como sendo inimigos, e assim por diante. Então tu cria esses sectarismos ou dogmatismos, né? Que são visões assim unilaterais do mundo. Tu tem uma visão do mundo como um todo, mas ela é unilateralizada, diferente das religiões. As religiões têm muitas camadas sempre. Todas as religiões têm isso. Tem isso no hinduísmo, no budismo, no taoísmo, no cristianismo, né, no judaísmo, no islamismo, todas têm isso. Então, a gente pode chamar de perspectiva, se quiser, tá? Eu estou chamando aqui, mas na verdade tem um sentido em que é uma não perspectiva, porque não é um eu vendo alguma coisa, mas é eu me colocando como parte de algo maior. Então, é diferente das outras perspectivas que a gente viu até agora, né? Tudo bem até aqui? Alguém gostaria de se manifestar? O que mais que a gente tem aqui? Deixa eu ver. Ainda voltando um pouco ao James. O James, no final do livro dele, ele tenta extrair algumas conclusões. Então, ele revê vários tipos de experiências religiosas, né? A variedade das experiências religiosas. Tem experiências dessas da realidade do invisível, conversão, santidade, né? Experiências de
místicas e tal. E aí no final ele diz, bom, será que tem um conjunto assim de crenças, né, e de atitudes que são comuns a todas as tradições religiosas? Né? Será que a gente poderia talvez tentar resumir as religiões a um conjunto básico? E ele apresenta uma proposta no final do livro de 5 elementos, certo? E os 5 elementos tem 2 elementos psicológicos e 3 elementos, assim, digamos, doxásticos, né, mentais. E que seriam os seguintes. O segundo William James, isso é comum a todas as religiões. Todas as tradições espirituais têm isso. Em todas as tradições espirituais, o universo não é composto só do universo visível. Existe uma parte do universo que é invisível, que é espiritual, que é transcendente. Enfim, deu nome, tem nomenclaturas diferentes para isso em cada uma das tradições, mas tem sempre uma parte do universo que não se manifesta diretamente, que a gente não percebe em estados comuns de consciência. Tu só consegue acessar em estados alterados de consciência, aos estados espirituais, por meio da oração, da meditação ou em eventos extraordinários, né? Tu pode ter uma revelação mística sem buscar isso. Então existe uma dimensão invisível do universo, e essa dimensão invisível do universo é mais importante do que a visível. Todas as traduções dizem isso. Então, essa é a primeira das crenças que é comum a todas as religiões. A segunda é que o sentido da vida consiste em pôr-se em harmonia, o propósito da vida consiste em pôr-se em harmonia com esse aspecto invisível do universo. Então, a vida de uma pessoa é significativa, ela faz sentido, quando a pessoa consegue se colocar em acordo com isso que é invisível. Então, se tu vive em desacordo, a tua vida com isso, tu pode ser rico, pode ser bem-sucedido, pode ser não sei o que, mas se tu está em desacordo com a parte espiritual, invisível do universo, a tua vida espiritualmente é uma desgraça, é uma ruína. Tu termina a vida falido, moralmente, espiritualmente falido. Então, e tu pode ter uma vida sofrida, injustiçada, né, aos olhos do mundo. Tu pode ter uma vida até improdutiva, mas de acordo, tu pode estar em acordo com a realidade espiritual e a tua vida pode ser abençoada, certo? Então e é sempre esse lado espiritual que importa mais. E a gente tem indícios disso, viu, em estudos assim psicológicos, né, de como esse aspecto assim espiritual é mais determinante no grau de satisfação que as pessoas têm com a própria vida, na avaliação que elas fazem, inclusive no sucesso que as pessoas têm nos empreendimentos que têm. Então tem muitos assim indicadores disso que estão disponíveis hoje na literatura médica. E bom, então esse é o segundo ponto. E o terceiro é que a gente pode... Posso? Te interrompendo aí. Pegando essas 2 primeiras características, é exagerado dizer que daí a gente vai tirar... Estou tentando aqui encontrar, digamos, uma possível tensão no que o James está dizendo. Que todas as religiões seriam religiões de alma enferma. Estou me baseando aqui um pouco no que o Nietzsche retrata, né? De uma negação do mundo, de pintar o mundo como algo ruim e sempre nos levando para esse universo do não sensível, do não espiritual. Do espiritual. Eu acho que o Felipe pode falar mais do Nietzsche, porque ele conhece melhor. Eu acho que o Nietzsche estava se referindo a uma certa vertente do cristianismo, que foi muito influente na Europa, né? Que predominou no cristianismo, na verdade, em que houve esse desprezo pelo corpo, de fato. Mas essa não é tem muitas partes, assim, a vertente dentro do próprio cristianismo que não são assim, né? Um exemplo bem claro disso é o São Francisco de Assis. Que tem uma espécie de louvor pela natureza, louvor
por tudo, então ele não faz Não, perfeito. discriminações. Assim. Os exemplos eles são claros, mas eu não entendo por que o James se presta a dizer que todas as religiões, de modo geral, teriam essa característica de não só postular um universo não visível, que a gente só acessa com modos diferentes de consciência, como ele sim é mais elevado, mais importante, mais belo, mais valioso. A primeira e a segunda característica dessas. Sim, mas esse aspecto espiritual, o invisível do mundo, ele pode se manifestar concretamente, né? Então, uma coisa não leva à desvalorização não necessariamente tem uma desvalorização, um desprezo pelo corpo, porque Certo. o corpo pode ser uma manifestação disso. Então, por exemplo, né, isso aparece no início do cristianismo, por exemplo, com a encarnação, com Jesus, porque Jesus né, é uma encarnação divina. Então, tu tem ali uma divindade em corpo humano. Então, o que foi uma grande novidade do cristianismo na antiguidade, ou talvez a principal novidade do cristianismo, na verdade, não foram os milagres de Jesus, não foi o mundo prometido, não foi a vida após a morte, foi nada disso. Isso aí todo mundo, isso era moeda corrente na época, né? Ninguém se espantou com os milagres de Jesus. Isso, enfim, isso fazia parte da cultura. Claro que é impressionante tudo, mas não é isso que fez de Jesus o iniciador de uma nova religião. O que fez foi a encarnação. Essa é um grande... e depois a ressurreição, né? Tem a morte e a ressurreição. Então, esses dois elementos. Mas nos dois casos, né, a gente tem essa desvalorização do corpo, isso acontece posteriormente no cristianismo, então, né, e eu acho que é isso que o Nietzsche está criticando, mas não é, não é porque tu pode ter, tu pode viver enfim, nem todas as religiões fazem essa distinção de tipo assim cartesiana, né, entre corpo e mente. Muitas não fazem essa distinção. Tem um é um aspecto do outro, né? O corpo é um aspecto da alma, a alma é um aspecto do corpo. Então, não tem propriamente uma distinção assim entre tipos de substância, que nem a gente passou a ter, né, no cristianismo moderno. Certo? Certo. Mas eu não sei. Obrigado. O Felipe talvez saiba do Nietzsche, o Felipe é que conhece melhor. Eu não. Não sei se você quer falar, Felipe. Fica à vontade, tá? Bom, e a terceira característica para o James é que também a gente encontra em todas as religiões, é a crença de que a gente pode interagir ativamente com essa dimensão invisível do universo, por meio de práticas espirituais e por meio de, enfim, orações, enfim diversas, né, intervenções. Quer dizer, a gente pode produzir, por meio de práticas espirituais, mudanças físicas e psicológicas. Então, as diversas tradições espirituais, todas falam, né, em curas, por exemplo, de doenças pela oração, ou em a gente alterar o destino, enfim, eventos que estão no nosso futuro podem ser modificados por meio da oração ou de práticas espirituais. Todas as traduções falam isso. Então esses dois aspectos do mundo não estão desligados um do outro. Eles estão conectados e a gente pode, por exercícios espirituais, produzir esse intercâmbio, né? Então esses três aspectos são comuns a todas as religiões. Embora cada uma das religiões descreva isso de maneiras diferentes, com vocabulários diferentes e com peculiaridades distintas, tá? Além disso, em todas as religiões a gente encontra a crença de que a religiosidade dá segurança e felicidade. E é uma segurança porque as coisas, assim, tu passa a dar menos importância, né, aos eventos físicos, né, as doenças, as desgraças,
e, enfim, passa a dar mais importância a outras. Isso traz uma sensação de conforto, segurança para as pessoas. Isso, de fato, isso é verdade, né? A gente pode... Isso já tem bastante literatura, né, em psicologia sobre isso, confirmando isso. E a outra é o que James chama de uma felicidade adicional, que não é a mera felicidade, digamos assim, da conformidade estoica, né? Porque eu posso adquirir uma felicidade que consiste na imperturbabilidade ou na conformidade aos eventos da natureza. Então acontecem desgraças e eu treino a minha mente para não me afetar, né? Como faziam os estoicos, né? E isso é um tipo de felicidade, né? A pessoa, ela fica tranquila, fica em paz, ela fica forte, espiritualmente forte, né? Não se abala tão facilmente com as desgraças que acontecem no mundo. Mas o James diz o tipo de felicidade psicológica que a gente encontra entre religiosos é adicional a essa. Não é simplesmente uma mera conformidade. Tem quase, quanto mais intensa é a religiosidade de uma pessoa, maior a gente encontra uma espécie de paixão, assim, né? pela vida, pelos eventos, pelos exercícios espirituais. Então é uma alegria que não é uma alegria assim contida e conforme as desgraças. É uma alegria que se impõe a isso, né? Que se sobrepõe a esses eventos ruins das nossas vidas. Então, ela é qualitativamente distinta, o James diz, da alegria, digamos assim, estoica ou ateia, tá? Então, são essas 5 características aí que para James compõem, né, uma espécie assim, de eixo a partir do qual as religiões se orientam. Mas as pessoas chegam a isso por meio de experiências, elas não chegam a isso por meio de teorias, entendeu? Elas Ô, não Roger, têm desculpa. assim. Eu me perdi na terceira. Eu fui até a terceira. Eu não entendi a quarta e a quinta. A quarta e a quinta são psicológicas, então não são propriamente crenças, né? São efeitos que as práticas espirituais têm na vida das pessoas. A primeira então são fatos. James diz são fatos que, enfim, as religiões afirmam isso, mas elas afirmam como fatos, não como crenças, né? E de fato a gente pode investigar isso. Já tem investigações sobre isso. Mas os dois fatos um é com relação ao maior grau assim de segurança e paz que as pessoas têm, né? Se sentem confortadas e protegidas pelo tal ou por Buda ou por Jesus ou por quem for. E a terceira, a última, a quinta é um tipo de felicidade que as pessoas passam a ter e que é diferente da felicidade que é meramente assim, que meramente tolera ou se conforma aos eventos negativos da vida que a gente... Todo mundo tem eventos negativos nas suas vidas, todo mundo tem desgraças, né? E se não teve ainda, te prepara porque vai ter. Né? Então, a gente está vivendo agora uma desgraça aí com essa pandemia, né? Estou morrendo mil pessoas por dia no Brasil. Então, é só esperar um pouquinho que aparece. Então, o James, a gente pode se conformar a isso, né? A gente pode dizer, como os estoicos fazem. Os estoicos fazem, não, isso é algo que foge ao meu controle, eu não tenho muito, então eu não vou me preocupar com isso, né? Eu vou fazer o que eu posso, vou cuidar de mim, vou cuidar dos meus pensamentos, vou disciplinar os meus pensamentos, mas tem coisas que estão além do meu controle e com relação a isso eu não posso nem me alegrar, nem me entristecer, porque isso não diz respeito a mim, entendeu? Isso diz respeito à natureza. Então, eu aceito que a natureza seja do jeito que está. E aí, isso é o estoico, ele talha para si um círculo, né, de imperturbabilidade e de fortaleza espiritual, e dentro desse círculo ele alcança a paz de espírito e um tipo de felicidade. Então, né, é difícil fazer isso, né, e a grande coisa é quando alguém já consegue fazer isso, com certeza. Pouca gente consegue. A maioria das pessoas se desespera. Mas, então, tem aqueles exercícios estoicos que são do Marco Aurélio e outros, que são fantásticos, né? Para a gente disciplinar a mente, enfim, e aprender a não se entristecer com coisas que fogem ao nosso controle.
e nem se alegrar também com coisa que foge ao nosso controle. Só se alegrar, se entristecer com aquilo que nós podemos, que é produto da nossa ação, dos nossos pensamentos. Mas, então, esse é um tipo de felicidade diferente, é um tipo de felicidade que é possível, mas que é diferente do tipo de felicidade permitido pelas religiões. Porque nas religiões, quanto mais intenso é, a, é o grau de envolvimento das pessoas com as religiões, que se observa empiricamente, né, psicologicamente, é uma espécie de paixão. Então, não é meramente assim, as coisas são assim, que é ruim, mas isso não me afeta. Mas, assim, a pessoa é um tipo de alegria mais transbordante, né? Então, que é quase uma espécie de paixão. Quem olha de fora parece loucura. Quem olha de fora, né, parece, esse cara é um louco, tá delirando, ele é um delírio, né? É uma coisa assim. Mas isso é comum em todas as religiões, né? Tem pessoas assim que tu vê, né, que passam por desgraças e elas não estão apenas se conformando, elas parecem estar se envolvendo com aquilo, aceitando apaixonadamente aquilo. Claro que isso às vezes vem junto com isso, às vezes vem junto com patologias, né? Tem gente que é religiosa e psicótica, certo? Mas então, tem gente que desqualifica o fenômeno inteiro dizendo, tá vendo, esse cara aqui é louco, e por isso que... E aqui, né, se a gente for aqui na Rua da Praia, né, se vocês forem aqui na Rua da Praia, aqui em Porto Alegre, sempre tem uns caras ali pregando o evangelho, vocês já viram? Falando alto, gritando, são psicóticos. Não são... Né, Wilton? O que tu acha? Tu que é psiquiatra. Eu acho que... Essa é a diferença, né? Oi? O Wilton tá muito baixo de novo. De novo, só alguém. Agora, Eu acho que eu descobri onde é que está o problema. Não, essa é a agora. diferença. As experiências religiosas costumam ser integrativas, né? Gerando o James comenta, segurança, Tá paz. super baixo, Wilton, não tô ouvindo. Oi? Alô? Consegue? Melhorou? Sim. Tá. É a diferença que eu vejo que, bom, o James fala e o Otto também fala lá no livro sobre o sagrado, a diferença das experiências religiosas, elas costumam integrar a pessoa, né? A pessoa se sente segura, em paz, tranquila, serena, alegre. Um alegre ativo, como você estava descrevendo. Um alegre impositivo, ele tem que fazer aquilo, é um dever, mas ok, ele quer fazer. E já a experiência aparentemente religiosa psicótica é desintegrativa, desintegra a pessoa, gera sofrimento, enfim, não, nesse sentido é que eu poderia falar. Sim. Tem uma diferença, né, então, entre a experiência, assim, espiritual que vem acompanhada de uma patologia, que existe, né, e a experiência espiritual que é sadia. Mas na literatura médica recente, tem pesquisas bastante, hoje já tem suficiente pesquisa para se extrair uma espécie de fazer uma avaliação disso, né. Em geral, a prática constante, regular, sistemática de alguma forma de religiosidade tende a diminuir as patologias e não aumentar. Então, as pessoas tendem a ser mais equilibradas e mais sadias, assim, quando tu submete elas a testes psicológicos. Não sei, Vinícius, tudo bem? Eu tenho um comentário bem vago para fazer, porque eu não vou lembrar direito dos detalhes. Mas tem esse autor aqui, Pascal Boyer. Se eu não me engano, ele é antropólogo da religião. E anotando aqui as características que tu falou que o William James tomou como uma conclusão, como um resumo geral das religiões, do que constituiria uma religião. Eu fiquei pensando que, se eu não me engano, Pascal Boyer não concordaria com alguma dessas características que seriam universais a todas as religiões, como, por exemplo, essa questão da felicidade, do grau de segurança, de paz, e que seria um tipo de felicidade diferente quando tu entra em harmonia com esse mundo invisível, o mundo espiritual. Eu acho que o exemplo seria religiões mais antigas, de 10 mil anos, na época dos caçadores-coletores,
que na verdade a religião era muito mais tido como uma espécie de barganha com o mundo invisível, de pedir chuva, pedir boas colheitas, pedir fazer rituais para tu pedir coisas e entrar num certo tipo de paz com esse mundo espiritual, mas não me parece ser algo tão forte quanto como tu estava falando ali no aspecto psicológico, que era esse grau de segurança, esse grau de felicidade, um tipo de felicidade diferente. Parece mais como não entrar em conflito com essas religiões mais antigas, né? Parece algo mais a ver com não entrar em conflito e poder negociar com essas entidades do que ter todo esse aspecto psicológico mais forte. Então, acho que esse autor aí, o Pascal Boyer, que eu mencionei, eu acho que ele não concordaria com o aspecto 4 e 5, né, do aspecto psicológico, e talvez nem o 2, que é o sentido da vida, consiste em pôr-se em harmonia com o aspecto invisível. Não sei se seria... Teria o aspecto de se pôr em harmonia com o aspecto invisível, o aspecto espiritual, né, do nosso mundo, mas eu não sei se seria o sentido da vida. Mas eu tenho dúvida quanto ao 2, mas quanto ao aspecto psicológico, eu acho que o Pascal Boyer não concordaria, dado que tem esses relatos aí das religiões mais antigas. E eu não sei se, por exemplo, as religiões africanas teriam isso. Umbanda, Candomblé, eu não sei direito, nessa questão de ter essa felicidade, essa segurança, eu acho que está mais no aspecto da barganha também, com as entidades. Eu não sei direito, talvez esteja falando bobagem, mas certamente com as religiões mais antigas, aí, na época que a gente era caçador-coletor. Sim, pode ser. Isso é uma questão empírica, né? Teria que ser investigado assim empiricamente. Então, eu não sei dizer. Também eu não sei também exatamente o que o Pascal Boyer diz. E o James apresenta isso como uma hipótese, tá? Ele não apresenta como um fato, assim, como uma teoria. Ele diz, olha, eu estou concluindo isso daqui, vamos investigar. E ele propõe, então, que se investigue isso empiricamente, faça uma ciência da religião para investigar se isso é real. Então pode ser, né? Pode ser que hajam formas de religiosidade em que aquele modelo ali do James, a descrição que ele apresenta, de fato não se adequa bem e precisaria ser alterada, mas e seria de se esperar. Então, tudo bem, eu acho. Tudo bem, teria que ver daí. Né? É uma proposta científica que está sujeita a revisões. Não, sim, claro, só para adicionar um comentário de um contra... Não contra-argumento, mas, né, uma contra-hipótese aí que tem certa relevância, que esse autor aqui é bem relevante na antropologia da religião. Sim. Então, sobre os sentidos da vida, o que dá para dizer? A gente tem assim como indivíduos, né? A gente vai vivendo a vida independente do que a gente vai pensando. Então, a gente tem de tomar decisões e enfrentar aspectos diferentes da vida, enfim, que vão se apresentando para nós sem que a gente tenha conhecimento inteiro, né, do que está envolvido. Isso faz parte, por exemplo, das transformações assim grandes pelas quais a gente passa na vida, né, a saída da infância para a adolescência, da adolescência para a idade adulta. Muitas pessoas daí se casam, têm filhos, então outros desafios, depois amadurecem, envelhecem e morrem. E em cada um desses momentos da vida da gente, a gente se vê diante de uma realidade que escapa muito à nossa compreensão, né? Então, psicologicamente, o que a gente faz inconscientemente, a gente arma uma espécie de estrutura mental, uma história, uma narrativa, uma mitologia, se quiserem, e na qual a gente se insere. E isso é processado assim inconscientemente por nós, né? Então a gente pode não acreditar nisso, mas assim isso aparece. Esse é o que agora eu estou entrando na seara no texto do Jung, né? De psicologia, psicanálise. Então a gente tem essas imagens inconscientes e que vão nos guiando, vão nos levando mais para um lado, mais para o outro. Da mesma maneira que o corpo
age automaticamente, né? A gente, quando chega lá aos 12, 13, 14 anos, há uma alteração hormonal muito grande no corpo das crianças, elas viram adolescentes, isso não depende nada da vontade delas, seu corpo agindo por conta própria. E mesma coisa depois quando ficam adultas e depois quando ficam velhas, né? O corpo funciona por conta própria, amadurece, envelhece, depois morre. E a mesma coisa acontece quando a gente interage com elementos da natureza, né? O corpo reage automaticamente. Reage automaticamente a perigos, a oportunidades, enfim, a coisas que nos parecem proveitosas. A gente tende a um, evita outras coisas. Em tudo isso, nosso corpo funciona mais ou menos automaticamente. E a mente da mesma maneira. Né? A mente da mesma maneira, só que a mente elabora essas coisas e insere a gente, que fornece, digamos assim, guias, né? que são inconscientes. E o inconsciente não funciona assim discursivamente, né? Ele não apresenta teorias para nós, ele não apresenta proposições, apresenta imagens e que vão se encadeando, né? Então a gente num sonho a gente é sempre um elemento que está em meio a outros elementos, como na vida, como no contato com a natureza, como no contato com a sociedade. Então as coisas para nós podem aparecer como sendo mais assim significativas ou menos significativas, né? Eventos com os quais a gente se engaja. Às vezes a gente realiza certas atividades que podem ser muito assim intelectualmente estimulantes, interessantes, mas que não estão de acordo com aquilo que a gente mais intimamente quer, inconscientemente quer. Então a gente se sabota, ou a gente acha aquilo enfadonho, ou chega atrasado nos compromissos, ou não faz, coisas assim, né? Então é a mente funcionando por conta própria, né? Determinando o seu próprio caminho, independente do que a nossa consciência diz. E então esse pôr-se de acordo com o universo invisível para Jung é a mesma coisa do que é sinônimo, pôr-se de acordo com o inconsciente, que o inconsciente é uma espécie de manifestação disso também. O inconsciente também é, em um certo sentido, invisível. E a gente e as imagens que nós temos, né, de espíritos, de deuses, enfim, de monstros, ou de Deus, são também imagens que aparecem para nós inconscientemente nas formas assim simbólicas. Então tem uma estruturação nisso. E segundo Jung, essa estruturação ela não ela tem manifestações peculiares nas diversas tradições religiosas, mas ela tem estruturas comuns, né, que se repetem nas diversas culturas e se repetem também no inconsciente das pessoas, nos sonhos que as pessoas têm. Então, muitas vezes o Jung diz, né, às vezes a pessoa tem sonhos que apresentam uma simbologia muito parecida com o de histórias, ou de religiões, ou de tradições que ela nunca ouviu falar, que ela nunca conheceu. Então, isso mostraria para o Jung que, assim como existem certas estruturas, certos funcionamentos biológicos que são comuns aos seres humanos, existem também certas estruturas inconscientes que seriam comuns, né? E assim como existe uma evolução das espécies humanas, existe também uma evolução dessas estruturas inconscientes. E o Jung diz que a gente passou por transformações muito grandes na nossa cultura, e a nossa mentalidade inconsciente, nossa maneira de dar sentido à vida, a maneira de se inserir no mundo foi se alterando ao longo dos séculos. E ele discrimina, então ele faz um diagnóstico, né? Nesse livro, nesse artigo que eu passei para vocês, que é de 1928, ele começa a fazer isso, mas depois ele desenvolve isso mais nos textos mais posteriores que ele escreveu, né? Então ele diz que na tradição ocidental, a tradição cristã, judaico-cristã, né, a gente teve uma transformação muito grande das imagens de Deus, ele diz. Então, no período antigo, do Antigo Testamento, se vocês forem ver, as imagens de Deus são imagens de um Deus amedrontador, né, um Deus amoral.
E então a relação básica que os seres humanos tinham com a divindade, com Deus, era uma relação de temor. Depois, com o cristianismo, passa a ser uma relação de fé, e na modernidade passa a ser uma relação de experiência direta. Então, o que se busca é uma forma de religiosidade que eu posso diretamente experimentar, viver, conhecer diretamente, né? Então, isso, assim como a gente teve um correlato disso com o desenvolvimento das ciências experimentais, isso está acontecendo, segundo Jung, agora, com relação às religiões. A gente está desenvolvendo um novo tipo de religiosidade, que é uma religiosidade, um tipo de religiosidade baseado na experiência. Então é interessante, se vocês forem ler, por exemplo, o livro de Yogananda, que fez muito sucesso nos Estados Unidos, na Europa, e aqui no Brasil também faz muito lido, é um livro super lido, né? É um livro que fala de experiências, né? Se vocês forem ler, assim, o sucesso o afluxo, né, de influências orientais, não apenas do yoga, mas também do budismo no Ocidente, em parte isso se deve às práticas de meditação, de canto, em que as pessoas têm experiências, né? Experiências assim de transcendência, experiências de algo assim sagrado, e não apenas experiência como se passou até no cristianismo, de leitura da Bíblia, de sermão do padre, quer dizer, uma coisa assim, né? Não, mas eu posso ir num culto protestante e ler a Bíblia e não ter nenhuma experiência. Posso ter e às vezes a ênfase nem está nisso, né? Às vezes a ênfase está na vida comunitária ali, né? Tá nas práticas morais, o que eu posso e o que eu não posso fazer, na rede de apoio mútuo que se cria nas igrejas, né? Que são muito importantes e que levam as pessoas às igrejas também. Mas isso fica em segundo plano a experiência, propriamente dita. E alguns dos grandes movimentos que aconteceram dentro do cristianismo, do protestantismo, foram justamente os movimentos de valorização de experiências, né? Então, teve o movimento esse de renovação carismática, que foi o grupo católico que mais cresceu, por exemplo, aqui no Brasil, ou as igrejas neopentecostais. Posso interromper, professor? Isso que tu falou das experiências, eu já tinha comentado no vídeo, né? Que essas religiões mais reformistas, né, no caso, tendem a buscar uma tendência maior à experiência em si, né, o contato direto. E, de fato, na literatura, na filosofia, inclusive, se acompanhou essa tendência. Mas, por outro lado, nós temos, por exemplo, no catolicismo e na ortodoxia, uma tendência maior à contemplação, que também é outro tipo de experiência, por exemplo, que se perdeu completamente nessas reformas, né? Então, por um lado, nós temos uma experiência mais social, mas nós perdemos uma experiência mais, sei lá, mais estética, mais íntima. A própria estrutura arquitetônica dos cultos, por exemplo, nas religiões mais reformistas, ela tende a não existir, né? Essa preocupação com a beleza, com a arte e tudo mais. Nos templos mais tradicionalistas, tanto no catolicismo quanto na ortodoxia, a preocupação com a beleza e com a experiência de quem está ali, do fiel, é muito maior, né, no caso. Então, é paradoxal isso, assim, né? Sim, houve essa cisão, né? Assim, teve uma parte da nossa cultura que se hiperintelectualizou. Isso a gente viu, né? E ficou assim excessivamente representacional, né? O que se representa, por exemplo, nas artes modernas são representações de experiências subjetivas, mas são artes assim conceituais, né? Então, para tu entender por que a pessoa botou lá botou uma tela daquele jeito, com aquelas coisas que tu não sabe, não sabe direito o que é. Tu precisa entender, isso aqui pertence à escola tal, ele está querendo mostrar isso, aquilo, tu tem que ler um pouco. Então, são formas, a música, né, tem aspectos assim, a música, uma parte da música erudita contemporânea ficou
intelectualizada, né? Então tu precisa entender, isso aqui é a música dodecafônica, não sei o que, blá, blá, blá. Então, aquela apresentação de um objeto assim artisticamente belo, né, aprazível, assim, com a qual tu se relaciona diretamente, ou mesmo que seja um objeto horrível, mas assim, tu tem uma totalidade que se apresenta ali para ti e que é com a qual tu consegue se relacionar diretamente, não por meio de teorias ou conceitos. Isso aconteceu na cultura contemporânea, né? Uma parte. Isso aconteceu na filosofia também, né? A parte da filosofia ficou super técnica, né? E, enfim, aconteceu em todos os setores assim da nossa, na arquitetura, que nem tu falaste, né, Álvaro? A arquitetura passou a ser funcional, enfim, então a preocupação principal passou a estar na utilidade, na função e não no, na beleza, assim, no aspecto invisível, né, da, da, das construções. Então, então aconteceu isso. Mas do ponto de vista inconsciente, não. Isso foram movimentos assim da consciência contemporânea, né? Então houve essa cisão, isso que o Jung está dizendo, tem essa cisão. Porque, né, ele diz assim, por que essas coisas começam a... ele fala ali no texto, isso em 1928, né? Do influxo assim de obras orientais e também da astrologia, ele fala da teosofia, antroposofia, ele fala daqueles momentos que são assim intelectualmente, são considerados intelectualmente desprezíveis, mas que se espalha assim muito rapidamente na população inculta, ele diz. Então ele sugere que são movimentos do inconsciente coletivo. Então, são coisas que as pessoas buscam, né? Mesmo que os intelectuais não queiram. Então, o que aconteceu? Então, várias coisas aconteceram no século XX nesse sentido, que houve uma desvalorização, né, do corpo, que é a crítica que o Nietzsche faz, na tradição consciente, na teologia cristã europeia, uma desvalorização do corpo, e no século XX a gente teve uma hipervalorização do corpo, né? Isso passou ao largo do que queriam os religiosos e intelectuais. Então a gente tem a cultura popular hoje, é uma cultura muito, muito sensualizada, né? E isso aconteceu na música, na arte, na fotografia, no cinema, no modo das pessoas se comportarem, viver, se vestirem. Também houve uma desvalorização sistemática assim das mulheres, né, na tradição cristã, né? Então a gente tem Deus, Pai, o Filho, o Espírito Santo, não tem nenhuma mulher. Embora originalmente, aparentemente, as mulheres eram bem importantes para Jesus, né? Afinal, ele aparece quando ele depois de ser crucificado, quando ele aparece para, como é que se diz, ressuscita, né? Ele aparece primeiro para mulheres, aparece para Maria Madalena, para sua mãe Maria, para umas outras mulheres, e depois ele aparece para os apóstolos. Então, vê como são as coisas, né? Mas na tradição não foi isso que dominou, na tradição medieval as mulheres, enfim. E isso mudou no século XX, né? Hoje em dia houve essa revalorização da importância das mulheres em todos os aspectos assim da nossa sociedade, da cultura. Está acontecendo ainda, né? E em terceiro lugar houve uma negação assim de toda a maldade, né? Deus é bom, é puro, é amor. Então tudo que é ruim, mal, fica excluído, né? E a gente não tem nenhuma figura para isso nos evangelhos. O demônio não aparece lá quase. E depois isso começa a aparecer na cultura a partir do Renascimento, e hoje em dia é super comum, né? Tu vê na literatura popular. Outro dia eu estava vendo no Netflix a quantidade de seriado que tem com demônios, né? E então é uma necessidade assim, inconsciente de tematizar isso, de trazer isso à luz, né? De reconhecer que a gente tem esses aspectos malignos e integrar eles na personalidade. Então, esses três aspectos, né? O feminino, o mal e o corpo, segundo Jung, estão pedindo passagem, digamos assim, na nossa consciência contemporânea.
Então, as novas formas de religiosidade, elas muitas vezes trazem isso à tona, né? Então, a gente tem experiências disso que é reprimido, né, na teoria oficial. Mas, de qualquer maneira, são experiências, não é mais a relação não é mais uma relação predominantemente de fé. A relação da mera fé, que como o Jung diz, parece insatisfatória, né? Parece insatisfatória para nós. Por que eu vou acreditar em coisas absurdas, né? Então, eu quero ter experiência. Se for real, se eu experimentar, aí tudo bem, mas senão não. Então, é um novo tipo de mentalidade, né, que está se desenvolvendo entre nós. Então, que funciona como um contrapeso daquilo que, por exemplo, Heidegger apresentou, né, como sendo a característica da modernidade. O mundo se apresenta para nós através de imagens, ou de representações, ou de conceitos. Então, eu tenho perspectivas nesse sentido puramente intelectual, conceitual, representacional. E agora a gente tem dentro da própria filosofia, né, o Heidegger fez isso, Wittgenstein fez isso, os zenativistas fazendo isso, os filósofos, os metafísicos materialistas do século XX fizeram isso, várias formas de trazer à consciência coisas aspectos da nossa visão de mundo ocidental que ficaram negligenciados nos últimos séculos. Então tem esses movimentos aí da cultura, né, segundo para os quais o Jung chama atenção, e que são movimentos, na opinião dele, espirituais, são uma mudança da nossa natureza espiritual, da nossa espiritualidade, né? Então a gente tem aí também perspectivas espirituais diferentes nesse aspecto histórico, uma evolução das perspectivas espirituais dentro da nossa própria tradição, sem falar nas outras tradições, né, que também tem isso. Então, alguém mais gostaria de... Falei demais. Só um breve comentário ainda sobre o filme. Alguém viu os filmes que eu recomendei? Da Nina Paley? Eu assisti o Sita Sing the Blues. Muito legal. Muito bom. Bem diferente. Eu gostei da animação. Alguém mais assistiu algum? Não? Esses filmes, assim, eu acho que caem bem, assim, para nossa... Assistiu, Alexandre? Sim, assisti o do Ceder Pessac. Bem bom mesmo, gostei bastante. Então, esses filmes são interessantes para nós aqui, porque por várias razões, né? Primeiro, eles são filmes perspectivistas, tá? Porque eles apresentam uma história sob várias perspectivas simultâneas. Então, a gente tem ali no Sita Sings the Blues, a gente tem a perspectiva da história sendo contada, o Ramayana, a história indiana, o Ramayana. A gente tem comentários feitos por personagens indianos ali, né, sobre a história do Ramayana. Será que é assim? Será que é verdade? Será que não é? Então tem a história sendo contada e umas pessoas comentando a história. E aí depois a gente tem a personagem principal, Sita, cantando músicas de blues. Então é uma outra perspectiva. Né? A Sita não falando as coisas que a Sita falaria, mas falando o que como é que é o nome da cantora? Annette Henshaw, cantora de jazz do início do século passado, cantando músicas do século XX, então, mas assim que tem tudo a ver ali com o que a Sita está passando. Então, de certa maneira, ela está mostrando assim essa conexão, né, que há entre as experiências lá da Sita e as experiências da Annette Henshaw, ou que poderiam ser vividas pela Annette Henshaw ou alguma outra mulher. E depois a gente tem a perspectiva da própria Nina Paley, né, que se apaixonou tinha um namorado, e foi com o namorado para a Índia, e depois o namorado dá um pé na bunda dela, e ela fica com o coração partido. Né? Então, são histórias... É a mesma coisa do outro filme sobre Moisés, mas aqui também tem várias perspectivas. Então, eu acho interessante isso. Eu acho que isso é um aspecto da nossa cultura contemporânea que está aparecendo, e eu vejo... Assim, agora que eu estou prestando atenção nisso, eu vejo isso em muitos lugares, né? Por exemplo, um autor que
que usou muito desses recursos foi o Jorge Luiz Borges, né? As histórias dele são sempre assim, histórias dentro de histórias, dentro de histórias. Muito. Então tem perspectivas dentro de perspectivas, dentro de perspectivas. Enfim, então isso a gente é um aspecto assim, eu acho que da nossa cultura nós nos tornamos nesse sentido perspectivistas inconscientes, né? Ou semi-inconscientes. E em segundo lugar, essas histórias que a Nina Peli conta no filme dela são histórias assim de uma vida inteira, né? Então e são histórias que têm eventos bons e ruins. A história então, né? Elas têm esse teor assim espiritual, porque ela não diz assim é bom, é ruim, enfim, é assim que a vida é. E ela processa, de certa maneira, ou ela se identifica, ou ela vive, né? Processa as emoções, as vidas narrativas dela, através da leitura do Ramayana, no caso, e a relação dela com o pai dela, que era um judeu, no livro, no outro filme, lendo as histórias lá do Moisés. Então, nos dois casos, a gente tem, né, no caso da Sita, é uma história de uma mulher, então ela que se apaixona, que tem um amor que é incondicional, né, um amor incondicional pelo Rama, e o Rama fica pondo ela à prova sempre pondo ela à prova, sempre desconfiando dela, e ela sendo sempre fiel, sempre dedicada. O amor dela é realmente incondicional. O amor dela parece divino. Só que o que a gente vê no filme é que pessoas comuns, como a Annette Henschel e como a Nina Peli, são capazes de ter esse amor incondicional divino e ter o seu coração partido da mesma maneira, né? Então, a mesma coisa no filme do Moisés, a história do êxodo, né, dos judeus do Egito, né? É uma história de libertação, então tem esse aspecto assim heróico, positivo, típico, né, das histórias, das mitologias das histórias masculinas como nós, assim, né? Então, para a maioria dos homens, a narrativa pessoal, a mitologia pessoal é uma mitologia mitológica de herói, né? Então a gente tem um chamado, a maioria dos homens tem isso. Não sei se... Quer ver? Isso acontece em diversos graus, tá? E repetidamente na vida da gente. Isso aconteceu, por exemplo, em um grau assim minúsculo comigo, agora semana passada, quando eu escrevi aquele artigo que eu enviei para vocês, certo? Aquele artigo ali. Por exemplo, aqui nesse seminário que eu estou falando para vocês, porque esse seminário aqui para mim tem um aspecto pessoal, porque, né, eu falei isso no primeiro encontro aqui, que eu estou em busca de uma filosofia para mim, certo? Que já fiz escrevi vários artigos, fiz várias coisas na filosofia, mas essas coisas que eu escrevi são assim técnicas, são, né, eu acho que são verdadeiras, mas assim eles não têm um teor muito assim, o teor pessoal que há ali é muito indireto, eu me sinto meio diluído ali naquelas coisas. Então, eu gostaria de ter uma filosofia que eu pudesse, assim, afirmar mais diretamente como sendo minha, né? Então, esse seminário, o propósito para mim, pessoal, desse seminário, era esse. Então, é óbvio que tem aí uma inflação, uma espécie, assim, de inflação egóica minha, né? É óbvio, eu sei disso, tá? É uma inflação egóica, porque quem sou eu para ter uma filosofia, né? Se enxerga, né? Então... E o seminário está te ajudando? Quer? E o seminário está te ajudando ou não? Sim, eu acho que está me ajudando, porque esse artigo que eu escrevi agora é um artigo popular, não é um artigo técnico, né? Eu escrevi para o Estado da Arte, certo? Então, é um artigo de jornal, né? Mas aquilo trouxe satisfação para mim, porque primeiro a escrita dele fluiu e eu me senti assim livre para falar coisas que eu obviamente não escreveria num artigo acadêmico, né? Então, eu escrevi coisas assim mais ousadas. E então, essa é uma mini história, vocês entendem? Esses episódios assim são mini histórias de herói, né? Tu tem uma situação, um desejo, um problema, assim, estou insatisfeito com essa vidinha que eu estou levando aqui, então agora eu vou ser um pouco heróico, vou escrever coisas mais ousadas, né? E vamos ver o que acontece. Então agora tem um caminho de volta para casa. Então, mas claro, todo mundo tem isso, né? A gente tem isso repetidamente e em ciclos maiores ou menores. Isso foi uma coisa pequena, mas assim,
tem no ciclo da vida toda. A gente tem, assim, no nível mais geral, tem a passagem da adolescência para a idade adulta, né? Amadurecimento, depois família, né? Coisa assim. Então, tem esse ciclo mais geral, mas dentro tem vários ciclozinhos pequenos. Vocês que estão no mestrado, no doutorado, vão ter isso também, porque vocês vão ter que fazer o empreendimento aí de escrever uma tese ou uma dissertação é heróico, né? Tu precisa se afirmar no mundo, precisa defender a tese depois. Então, então tem um movimento inconsciente aí que vai acontecer, quer vocês queiram, quer não, tá? Ele vai acontecer, ele vai ser processado inconscientemente dessa maneira heróica na mente inconsciente de vocês. E vocês vão passar por esses estágios aí de dúvida, incerteza, recolhimento, infantilizado, depois inflação, né? Vitória, se Deus quiser, e depois volta para casa, tá? Volta para casa com a tese debaixo do braço. Então, eu acho que, né? E nesse esse artigo que eu escrevi teve esse em miniatura para mim, porque eu notei que logo depois que eu escrevi, que foi publicado, eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava com o meu ex-orientador de doutorado, Peter Hilton. Ele é inglês, americano. E aí eu estava num lugar à beira do mar, estava ele e a esposa dele, que também é filósofa. E aí a gente entra na água e a água é muito funda. E não, na verdade ele não quer entrar, porque ele está com medo. Aí eu entro na água e a água é super funda, não dá pé, e é meio amedrontador, assim, né? E na verdade, só depois que eu entro que eu vejo como era fundo, é meio abismal. E aí ele entra também na água comigo, e a esposa dele entra, e aí a gente vê, mas como é que a gente vai voltar agora? Tem maré, tem não sei o quê. E aí eu digo para eles, não se preocupa que tem umas ondas. Aí por acaso vem uma onda, e a onda começa a me levar, e me leva até a beira do lago, ali do mar. E eu fico assim, enquanto a onda está me levando, eu fico pensando, mas não é possível que essa onda vai me levar até lá, né? Eu mesmo duvido que a onda vai me levar, mas ela me leva até lá. Então tem esses elementos, entendem? Então, vocês veem como é que são essas coisas, né? Tem esses aspectos assim inconscientes, essa dinâmica inconsciente, sim. Felipe, me escuta? E aí? Tu não tem uma sugestão de que o heróico, nesse sentido religioso, místico, em todo caso prático, né, e experiencial, ele não constituiria parte do sentido da vida? Sim. Uma parte que como a sabedoria da antiguidade nos foi privada, de uma certa forma, a filosofia tal como ela era constituída no modo antigo, a filosofia antiga, né? E que se perdeu com a epistemologia moderna, né? E a separação dessas coisas. O heroísmo não seria uma parte constitutiva mítica, né, que teria se perdido e que, de uma certa forma, essa busca dessas experiências não seria uma tentativa de resgate disso? Inconscientemente eles continuam super ativos em nós, tanto é assim que quando aparecem esses filmes de super-heróis aí no cinema, na Netflix, não sei onde, as pessoas vêm, né? Vêm, adoram. E como é que teve aquele Guerra dos Game of Thrones, fez um sucesso danado, é uma história de herói também. Então, se as pessoas se aquilo não tivesse vivo dentro delas, as pessoas não veriam esse tipo de filme. As pessoas veem filmes com os quais elas podem se relacionar. Então, né, com as quais que tenham personagens com os quais elas se identifiquem. Então, isso continua muito vivo dentro de nós, né? Então, eu acho assim, há momentos da vida em que a gente é chamado a ter uma ação mais heróica, né? Mas a ação heróica é sempre perigosa.
é sempre perigosa, é sempre temerária, porque tem um risco, né? Tem o risco da inflação. Tu pode não conseguir voltar. A história do herói pode terminar em tragédia. E ela não necessariamente termina bem, né? E ela termina bem quando o sujeito é favorecido, assim, né? Pela sorte, pelos deuses. É favorecido, ou ele é ajudado por outras pessoas, né? Às vezes nas histórias de heróis clássicas sempre tem uma mulher que ajuda o herói, né? Então tem esse elemento assim, o herói precisa ele precisa temperar a sua ousadia com a delicadeza feminina. Você tem esses elementos ali, né? Então o herói doma o dragão, mas tem uma mulher que doma o herói, né? Então, agora tem pessoas que não se abrem assim, né? Elas ficam embrutecidas, então elas enfrentam o dragão e ficam embrutecidas, voltam tão brutas quanto o próprio dragão, voltam animais selvagens, viram bestas. E aí elas não conseguem fazer esse caminho de volta, né? E aí elas viram fanáticos e ficam naquele mundo assim mental, né? Sim. Então a espiritualização para Jung consiste nesse ciclo, né? Sobretudo nesse período de volta para casa. Esse período de amadurecimento é o período. Amadurecer para Jung é espiritualizar-se. E espiritualizar-se significa se reconhecer como parte de algo maior. Reconhecer que o teu ego, esse que toma as atitudes heróicas, ele é frágil também, ele é pequeno, ele é defeituoso, ele não é o que tu pensa que é. Tu só consegue ser bem sucedido se tu tem essas ajudas de outras pessoas, né? Uma sublimação do ego. Claro, a espiritualização consiste em tu colocar o ego a serviço de algo maior. Uhum. Mas aí tu precisa reconhecer que tem algo maior. A pessoa quando... Esse é o risco, né? Às vezes o Nietzsche às vezes fala que tu pode olhar para um abismo, para um monstro, e o monstro olhar de volta para ti, né? E tu vai ficar preso nisso. Tu pode ficar preso nisso, né? Tu pode ficar preso nisso. Tu pode não se reconhecer como parte de uma trama maior. E aí tu tá ralado. E é sempre esse risco, né? Esse risco existe, é muito grande dentro do trabalho intelectual, viu? Já que a gente está aqui, né? A pessoa pode se hiperintelectualizar e pode ficar super inteligente, mas não sai nada assim. Não saber voltar para casa. Não tem não adquire sabedoria, né? Ela fica inteligente sem sabedoria, exatamente. Então a sabedoria ou a espiritualização para Jung é tu reconhecer que o ego é um personagem dentro da tua mente, que existe uma narrativa maior, né? Então é tu se reconhecer como um personagem da tua própria mitologia. Existe uma mitologia inconsciente da qual tu faz parte, que tu vive, mesmo que tu não queira, e que tu tem que reconhecer que está ali, que está funcionando, né? E tu tem que se relacionar com ela. Então isso pode ser colocado no vocabulário psicológico, como o Jung faz, ou pode ser colocado no vocabulário religioso e espiritual, como fazem as tradições religiosas e espirituais. Mas para o Jung isso dá no mesmo. É o mesmo fenômeno que está sendo descrito. Sim. Não sei se tu puseste na lista de filmes, mas tem um filme que contém muitos desses elementos que tu vens colocando, sobretudo essa oposição entre o caráter experiencial, as experiências religiosas de fato, e a institucionalização disso, né? E é um filme First Reformed, No Coração da Escuridão, Paul Schrader, com aquele ator Ethan Hawke. Ah, tá, sim, eu gosto dele. Sim. Mas fantástico eu não conheço esse filme. Eu vou baixar para ver aqui. Vou tentar procurar ele. Não posso dizer que eu vou baixar, porque isso aqui vai ficar público, né? Baixar é proibido, até lá. Tem na Netflix, tem lá. Tá bom, menos mal. Ó, olha só, nosso tempo tá se encerrando, já passou, na verdade. Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa?
Não, só para ainda repercutir o que o Felipe tinha perguntado sobre se haveria ainda o resquício desse heroísmo que a gente estava aqui colocando como uma coisa da antiguidade, que tu disseste, professor, que respinga ainda hoje na cultura pop, né? Mas uma outra prova de que ele está vivíssimo são as próprias religiões, né? Na semana passada eu tinha comentado como o Buda e Cristo são personagens típicos de herói que tem jornada, né? Que vai lá, consegue alguma coisa, depois volta com a mensagem, ele volta para casa e fecha o ciclo, né? Então o caminho desses personagens que é revivido em cada ritual, em cada leitura das literaturas sagradas é uma maneira de manter vivo essa ideia da jornada heróica, né, na religião. Sim. Isso e não aparece só na literatura, aparece na cultura mesmo. Por exemplo, o Bolsonaro, ele é visto como um herói para muitas pessoas, né? Então, vocês entendem? O Lula foi visto também como um herói na época que ele era presidente. E não é, os jogadores de futebol são vistos às vezes como heróis, né? Isso aparece toda hora, entendeu? É um traço muito, muito marcante da nossa... Então, isso que é importante, ó. Esses movimentos assim inconscientes são seguidamente mais determinantes. Isso que eu quis mostrar naquele artiguinho que foi publicado no Estadão. Às vezes esses movimentos inconscientes, esses elementos inconscientes são mais determinantes do que aquilo que é propriamente dito, né? nas interações sociais, nos debates públicos. Às vezes é mais determinante essa identificação, né, com figuras, com narrativas, com mitos, com coisas assim que são mais determinantes também da pessoa do que provavelmente a argumentação intelectual. Bom, alguém mais gostaria de dizer alguma coisa? Eu só quero fazer uma nota sobre essa. Eu concordo que existe a presença do heroísmo contemporaneamente, mas nós passamos por um período no século XX que foi de certa forma, uma tentativa de esvaziar essa figura, né? O anti-herói foi uma figura que apareceu em vários livros, por exemplo, Ulisses, o James Joyce é um anti-herói, em contraposição ao herói épico, de fato, né, antigo. Né? Acho que tem uma anemização do herói no sentido antigo, e esse novo. A Tina Turner,